Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quero pedir a você que pegue o Salmo 68, versículo 34, que é o tema da nossa pregação. Deus ouve os necessitados. Deus ouve os necessitados. E daqui a pouco você vai ouvir um testemunho lindo. Que Deus ouve os necessitados, ouve a oração deles. E o Salmo 68 eu estou pegando na tradução da Bíblia Ave Maria. Salmo 68, versículo 34. Porque o Senhor ouve os necessitados, e o seu povo cativo não despreza. Vou repetir esse versículo tão lindo, que é um consolo para a nossa alma, para esses tempos de tribulação que estamos vivendo, para esse tempo de correria, para esse tempo onde as pessoas estão tão inseguras. É uma resposta a Deus falando ao seu coração. É o Salmo 68, 34. Porque o Senhor ouve os necessitados, e o seu povo cativo não despreza. Diga comigo: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me escuta em todas as minhas necessidades, e não me deixará cativo. Amém. No acampamento de 2017, eu me recordo bem de uma faixa que tinha uma família pedindo por uma criança com câncer. E eu me lembro que naquele momento em que o Santíssimo Sacramento passava, o Senhor me deu uma palavra de ciência de que estava curando uma pessoa que não enxergava de um dos olhos, que Deus estava tocando e curando. E naquele momento o Frei Josué, que passava com o Santíssimo Sacramento, tocou naquela faixa. Vou chamar os pais da Júlia. Ela tinha câncer no olho, já não enxergava mais. Milagrosamente Jesus curou esses olhos e curou o câncer. Para mim é uma grande emoção ver. Aqui está a Júlia. Eu vou deixar que eles deem um testemunho, porque é um milagre que a medicina não explica, que mostra que Deus ouve os necessitados. Deus viu as lágrimas deles. E olha que lindo. Olha que olhos lindos que voltaram a enxergar. Boa tarde a todos. Meu nome é Elder. Eu sou casado com a Daniele. Tenho um casal de filhos, Rafael e Júlia. Em 2017 teve um acampamento aqui, o mesmo acampamento que a gente está presente aqui, cujo tema é Fé e Milagres. O tema era: permita que Deus transforme a sua vida. E a minha filha, a gente apareceu uma manchinha branca no olho direito dela. E a gente começou a procurar os grandes centros e foi diagnosticado que ela tinha um tumor maligno no olho direito, cujo nome da doença era retinoblastoma. E para a gente foi assim uma impotência muito grande, porque a gente não sabia mais o que fazer. E a gente começou a se apegar com Deus, que só Deus para ter misericórdia da gente. E no acampamento de 2017, a minha filha estava fazendo quimioterapia. O tratamento era muito agressivo e a gente não pôde estar presente aqui. Mas a minha família teve misericórdia de mim e trouxe uma faixa com a fotinha da Júlia. E na hora da adoração do Santíssimo, Frei Josué
passou com o Santíssimo e tocou na faixinha da foto dela. E o Roberto Danus estava proclamando os grandes milagres que estavam acontecendo aqui. E 2 minutos que o Frei Josué trocou com o Santíssimo na fotinha da minha filha, na faixa, foi proclamado que naquele momento tinha uma pessoa que era cega de um dos olhos e Jesus estava restaurando a visão. E eu em casa com a minha esposa e meu filho, eu tomei posse dessa graça de Deus. E na semana seguinte a gente voltou para o Hospital do Câncer e já estava até marcado para a retirada do olho da minha filha, pois ela não estava enxergando mais aquele olho e o câncer poderia espalhar para os demais órgãos. E eu falei para a doutora, minha filha está enxergando pela misericórdia de Deus, a minha filha foi curada por Deus, eu creio nisso. E a gente foi para uma sala para fazer os exames de oftalmologia e pela misericórdia de Deus a minha filha estava enxergando. Então a gente veio aqui o ano passado para agradecer, e cujo tema do acampamento é: feliz você que acreditou, pois Deus se cumpriu o que lhe prometeu. Então, pessoal, vocês que estão aqui pela primeira vez ou por uma segunda vez, peça com muita fé aqui, porque aqui Deus age e transforma a vida da gente, como transformou a minha vida, a vida de toda a minha família. E está aqui presente a Júlia, curada, ela enxerga totalmente dos 2 olhos. E isso aqui é uma prova viva que Deus existe na nossa vida. Então vocês que vieram aqui, peça com muita fé, porque o que é impossível para nós, homens, para Deus tudo é possível. Basta crer e acreditar, pois Deus faz o milagre acontecer e está aqui a minha filha presente, que é uma graça eterna de Deus nas nossas vidas. Muito obrigado e peça com muita fé. Deus seja louvado. É de derramar lágrimas. Ao invés de retirar o olho estava enxergando e sem câncer. Deus ouve os necessitados. Repita comigo: Deus ouve os necessitados. E eu pedi a Jesus que me desse uma inspiração para que eu mostrasse que Deus ouve realmente os necessitados. E Jesus me deu 3 exemplos do Evangelho de São Lucas. São 3 viúvas. Os mais necessitados na terra de Israel eram as viúvas, especialmente as viúvas pobres. Porque uma vez que morriam a família e ficavam sozinhas, ou as viúvas pobres que não podiam ser cuidadas pelas famílias, e geralmente não eram, elas eram sustentadas pelas esmolas do templo. Então as viúvas são a parte mais frágil de uma sociedade na época de Jesus. E eu quero pegar as 3 viúvas, a de Naim, do capítulo 7 do Evangelho de São Lucas. Vou pegar o capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, aquela viúva que pede a um juiz ruim, iníquo. E o capítulo 21, aquela viúva pobre que dá tudo que tem na oferta do templo. 3 viúvas. E as 3 viúvas representam que Deus nos ouve pelas lágrimas, pela oração insistente e pela oração de entrega. Vou pedir que você repita comigo como Deus nos ouve. Primeiro, a oração das lágrimas. Repita comigo: a oração das... A oração insistente. Repita: a oração insistente. Estende a mão. E a oração de entrega. Deus nos atende dessas 3 formas.
A oração das lágrimas, a oração insistente e persistente, mas aquela oração que é a oração de entrega total, de abandono e de confiança. Vamos ao capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, no versículo 11. E vamos tomar o primeiro exemplo que Deus nos ouve pelas lágrimas. É a primeira forma de oração. As lágrimas derramadas diante de Jesus. Aqui não se tratam de lágrimas de desespero, de derrota, de revolta, mas são lágrimas de quem chora diante de Jesus. Se você derramar uma lágrima diante do Senhor, essas lágrimas serão transformadas em oração. Capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, versículo 11. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Esse rapaz devia ser uma boa pessoa, esse jovem que ia sendo enterrado, porque não vai multidão em um enterro de alguém que não é bom. Era uma família boa, era um rapaz bom que estava sendo enterrado, porque ia muita gente da cidade condoído com o sofrimento daquela viúva. Na mesma porta de Naim, porque Naim era uma cidade murada, a mesma porta de entrada também era a porta de saída. Uma multidão ruidosa, feliz, seguia Jesus, que entrava naquela cidade, porque havia visto os milagres que Jesus havia realizado. Feliz, mas uma outra multidão, silenciosa, chorosa, passava pela mesma porta. Vida e morte passavam pela mesma porta. Ora, Jesus é o autor da vida, é aquele que abre as portas da vida e acaba com a morte. E o rapaz sendo enterrado, na terra de Israel não se usa caixão de madeira, porque é terra considerada santa. Então todos os enterros que são feitos até hoje na terra santa, o corpo é colocado diretamente no chão, apenas um pano que enrola a pessoa. Então ia levando aquele defunto enrolado num pano, atravessado com a madeira, onde se fazia uma espécie de tenda, onde a pessoa era levada. E nos tempos antigos, eu me lembro, a minha infância, olha que eu tenho mais de 60, a minha infância eu me lembro que na roça era o modo que se enterrava as pessoas mais simples, que ia sendo levado naquele cemitério que era do cruzeiro, ia levando, duas pessoas levavam o defunto, que ia embrulhado naquela espécie de rede, iam levando o rapaz. De repente, versículo número 13, vendo-o o Senhor movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. O que é compaixão? Sentir amor, ter profundo apreço, fazer algo para diminuir aquela dor. Jesus sabe
o que é chorar. O Novo Testamento mostra 3 lugares em que Jesus chorou, 3 e não 2. Lá em Lucas 19, 41, Jesus chora sobre Jerusalém. Jerusalém que matas e apedrejas os profetas. Não ficará pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o dia em que fostes visitada. Jesus chora por sentir a ingratidão do seu povo, lágrimas de sentir a dor de uma ingratidão. Lá em João 11, versículo 35, Jesus chora Lázaro no túmulo. Jesus chora ao ver a tristeza de Marta e Maria, que eram tão amigas. Mas o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, fala que lá no Getsêmani, Jesus chorou e derramou lágrimas para ser escutado pelo Pai. Então Jesus sabe o que é chorar. E ele vê as lágrimas da viúva e diz: não chores. Aquela mulher não havia pedido nada para Jesus, apenas derramava abundantes lágrimas. Mas Jesus viu aquela dor, porque Deus vê a lágrima. Um dos pregadores mais impressionantes que eu tive a oportunidade de ministrar com ele, Padre Léo, da comunidade de Betânia, e por que não dizer da Canção Nova também. Ele contou certa feita que ele celebrou a missa de corpo presente do seu querido paizinho, um pai que com toda a sua humildade criou muitos filhos, os irmãos do Padre Léo, lá no Biguá, lá no interior de Minas Gerais. E era um pai bom, com todas as limitações de um pai, mas um pai amoroso que cuidou da família como se deve criar uma família cristã. E ao celebrar aquela missa de corpo presente, ele foi para Betânia, onde ele tinha sua casa, onde recolhia vários cachorrinhos vira-latas que se tornavam amigos inseparáveis do Padre Léo, que foram adotados por ele. E ele entrou no seu quarto. No dia seguinte ele tinha que viajar para pregar aqui na Canção Nova. Ele ali mesmo deitou um pouco para descansar antes de ir para o aeroporto. E ele disse: agora eu quero chorar diante de ti, Jesus. Uma das bem-aventuranças tuas, Jesus, é: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, mas diante de Deus. Então, Jesus, eu quero agora chorar minhas lágrimas diante de ti. E ele deitado no quarto completamente escuro, ele foi deixando as lágrimas serem derramadas no seu rosto, lembrando aquelas belas passagens da vida dele com o seu pai. Ele ia chorando e lembrando aquelas coisas bonitas, as lembranças que mereciam ser choradas de alegria. E chorava silenciosamente no quarto completamente escuro. De repente, aquele cachorrinho que era de estimação dele pulou na cama e no escuro se pôs a lamber as lágrimas que eram derramadas silenciosas no rosto do Padre Léo. Naquele momento o Padre Léo se sentiu tão consolado por Deus,
Porque se até mesmo um cachorrinho percebe as lágrimas do seu dono, que escorrem numa face num quarto escuro, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Tem hora que é bom chorar. Tem hora que Deus quer que a gente chore, mas não de desespero, no colo dele. Eu vou fazer 37 anos de casado com minha doce querida Neuzinha. Cumprimos nossa missão, criamos os filhos. O caçula já vai fazer 31 anos, que é o Gabriel, que inclusive hoje ele está pregando lá no Maranhão, em Açailândia. Meu filho caçula, o Gabriel. Criamos, eles são de Deus. Mas quando eles foram sair formados, e o ninho ficou vazio, dessa hora eu lembro do padre Léo. Ele dizia: pai e mãe é bicho besta. Cria o filho para ganhar o mundo e vencer no mundo, depois fica chorando quando os filhos vão embora. Mas é que o ninho fica vazio. É verdade. Às vezes a gente é igualzinho galinha, que quer que os filhos fiquem debaixo da asa, mas não tem jeito, cresce, não cabe mais. E eu olhei para Neuzinha, meu doce amor, e disse: olha bem, vamos lá para o nosso quarto, onde a gente reza. Vamos colocar a cabeça no colo de Jesus. Olha, chorei e senti no colo de Deus. Senti que Deus dizia para mim: você cumpriu sua missão. Os filhos, antes de ser seus, são meus. E eu senti consolado, e foi embora aquela dor que estava dentro de mim, mas eu tive coragem de chorar diante de Jesus. E não eram lágrimas de desespero, mas eu lembrei da bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por isso Jesus disse para essa viúva: não chores. As lágrimas dela eram oração, porque ela estava chorando diante de Jesus que vê. Por isso, quando você estiver triste, vai para o seu quarto, ajoelha, põe a cabeça ali na cama, onde o seu oratório, e diz: Jesus, eu quero chorar no teu colo. Meu irmão, minha irmã, você vai se sentir consolado. Deus vê as lágrimas. A nossa lágrima é oração. Quando é derramada diante de Deus, Deus não quer que você chore de desespero, de revolta, de raiva, de ódio. Não é esse choro que Deus quer. É o choro de quando a gente não entende porque sofre. É o choro quando a gente vê alguém que está em cima de uma cama doente e a gente não pode fazer nada, e às vezes você tem que ir para um canto e chorar no colo de Deus, dizer: Jesus, me dá força, porque eu preciso cuidar dessa pessoa doente, eu tenho que cumprir minha missão, vem me consolar minhas lágrimas. E Jesus disse para essa viúva: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e Jesus disse: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. Diga comigo: Deus, o Senhor voltou os olhos para mim. Os seus olhos estão pousados em mim. E minhas lágrimas, de hoje em diante,
só serão derramadas diante de ti, porque minhas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor. Você se lembra do Salmo 127? Aqueles que na ida vão semeando entre as lágrimas, na volta colherão seus feixes com alegria. Você quer colher com alegria? Faça da sua lágrima uma oração. Qual que é a primeira forma como que Deus ouve os necessitados? A oração das lágrimas. Vamos a segundo exemplo. É o capítulo 18 do mesmo Evangelho de São Lucas. É a segunda viúva que eu vou tomar como exemplo. É a viúva que está diante de um juiz mau, corrupto, insensível. Lucas 18, versículo 1 em diante. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Que introdução! Não precisava falar mais nada. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário, é preciso orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Por que é necessário orar? Porque Deus ouve as nossas orações. E sabe qual é a vontade de Deus na sua vida? É salvar você, salvar a mim. E é pela minha oração que Deus me salva. Deus, para te criar, te criou sem ti. Mas Deus não pode te salvar sem ti. Deus não faz aquilo que você não pede. Para salvar, Ele não age agredindo, arrombando a porta do seu coração, mas espera que ela se abra do lado de dentro. Por isso a oração insistente é tão necessária. E Jesus vai dar um exemplo muito forte. Versículo 2: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. Engraçado, e lá em Êxodo 18, 21, falava que o juiz tinha que ser sensível, honesto, sensível à necessidade do povo, e não legislar em causa própria. Oh meu Deus, como a gente precisa de juízes assim, hein? Que são bons, e não como esse juiz iníquo, que não temia Deus nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo mesmo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz esse juiz iníquo? Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por Ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra?
Diga comigo assim, repita comigo: Jesus, eu vou importunar o Pai com a minha oração, eu não vou acomodar. Olha, a sua oração nunca importuna a Deus, viu? Jesus dá esse exemplo para mostrar que Ele quer a nossa oração insistente e persistente. Mas por quê? Porque enquanto você ora, você está unido a Ele. Enquanto você está orando, muita coisa está sendo trabalhada em sua vida, e muitas coisas Deus está concedendo à sua oração, que você não está vendo. Deus quer lhe dar muitas coisas, e através da oração, às vezes você está pedindo uma, e Ele está preparando um caminhão de graças para você, uma graça sem limite. Ele está preparando, mas Ele quer sua oração insistente. Eu gostaria que você repetisse uma frase que Deus me inspirou um dia. Repita comigo: ora. Fala, ora. E deixa para Deus o jeito e a hora. Vamos repetir: ora. E deixa para Deus o jeito e a hora. E se demorar 28 anos, hein? Imagina uma santa, Santa Mônica. Quanto tempo que ela esperou para ver o seu filho Agostinho. Quantos anos ela esperou que Santo Agostinho se tornasse um homem de Deus e um doutor da igreja, aquela frase tão bela que vem dos seus lábios: tarde te amei, beleza infinita. Ah, porque não te conheci antes. 28 anos, uma santa só foi atendida depois de 28 anos. Muitas coisas Deus não faz de uma vez, mas Deus faz aos poucos. Porque enquanto você ora, você está unido a Deus. Que é o mais importante da oração, não é o que se recebe. O mais importante de Deus é a união, a intimidade com Ele. Enquanto você ora, querido irmão, querida irmã, o seu coração está unido a Deus. Eu me lembro que, isso tem alguns anos, eu ainda trabalhava na empresa de energia elétrica, da qual me desliguei em 2003, para dedicar-me exclusivamente apenas à pregação. Na época eu estava numa dificuldade muito grande financeira, muitos problemas, sofrendo muito, e eu precisava de uma resposta para Deus, para sair daqueles problemas tão graves. Eu fui lá para uma capela que fica na sede da Renovação Carismática em Goiânia, onde eu moro. E lá tem uma capela que, após as 10 horas, a gente fica sozinho nela. No outro dia eu ia ter que trabalhar, às 7 horas tinha que ir para o trabalho. Mas eu fui lá para fazer uma adoração e um clamor, para que Jesus me falasse, me respondesse sobre meus problemas. Eu fui ficando a noite inteira, falava e não escutava nada. Deus não falava nada. E olha que eu reconheço a voz do meu Senhor. Quando foi amanhecendo o dia, que eu tinha que ir embora trabalhar, me virei para o sacrário e disse: "Ô Jesus, eu queria tanto que você me falasse,
que me orientasse sobre meus problemas. O Senhor não falou nada. Aí eu escutei a voz de Deus forte dentro de mim, clara, inconfundível: eu só queria que você ficasse comigo e me fizesse companhia. Ai, aí as lágrimas derramavam. Aí eu que não queria mais ir embora, eu entendi na hora que a luz que vinha daquele sacrário estava iluminando minhas ideias e meus pensamentos, e iluminar minhas decisões. Eu entendi na hora. Naquele momento eu senti que o Senhor falava dentro de mim, como falou com São Paulo. A conversão de São Paulo é contada 3 vezes na Bíblia. 3. São Lucas, o médico São Lucas, conta 3 vezes. Lá em Atos 9, é a história da conversão. Em Atos 22, é São Paulo que dá o seu testemunho diante dos judeus. E em Atos 26, é São Paulo que dá o testemunho diante do rei Agripa. Na primeira vez, São Lucas fala assim: cercou uma luz resplandecente, vinda do alto. Em 22, cercou uma forte luz do céu. No 26, São Paulo fala assim: cercou-me uma luz mais forte que o sol. Essa luz é Jesus. Meu irmão, se você está orando diante de um sacrário, você está diante daquela luz que é mais forte que o sol, e todas as trevas irão embora do seu coração, e Ele vai iluminar seus pensamentos e suas decisões. Tem algo importante que você precisa tomar uma decisão, vá para diante do Senhor, fique lá. No outro dia foi embora, naquele dia foi embora de manhã. O Senhor foi me dando luz, o Senhor foi me mostrando como agir diante daqueles problemas, mas Ele só queria que eu ficasse insistentemente com Ele. Então, a oração insistente é tão necessária, porque enquanto você ora, você está unido a Ele. Qual que é a primeira forma como Deus ouve os necessitados? Qual que é? A oração das lágrimas. A segunda forma de oração é a oração agora vamos à terceira oração, a oração de entrega. É o capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. Peguem na sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, no capítulo 21. Versículo 1: levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Deixa eu dar uma explicação, que isso é da contextualização desse texto da Bíblia. Na época de Cristo, não existia moeda papel moeda. Eram moedas, algumas de ouro, as mais valiosas, outras de prata, e havia as de bronze que eram de menor valor. E além de as moedas de ouro tinham tamanhos diferentes, as de prata diferente, as de bronze diferente, e cada um valia um peso. Entregar moeda no templo era um ato antes de fé. Para quem tinha muito dinheiro, era um ato social. Dava para ver se a pessoa era rica ou era pobre, porque os ricos chegavam com aquelas moedas de ouro, saco, e ia colocando
ali na boca do cofre, que era chamado de gasofilácio, outro nome difícil. Colocava na boca e ali caía, fazia o barulho, plim. Então chegava aqueles ricos, nossa, o comércio de camelo deles está bom. Jogava aquela moeda, plim, 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 e uma atrás da outra. Todo mundo ficava esperando na fila, olhando, observando. Então dava para ver se a pessoa era rica ou não era. E todo mundo ficava admirado. Nossa, fulano é muito abençoado por Deus. Ô meu irmão, não cai nessa fria não, de teologia da retribuição. Uma coisa que os pobres não são abençoados por Deus. Nem sempre riqueza é sinônimo de bênção. Nem sempre. Santo Tomás de Aquino dizia: o dinheiro sem Deus, ou você acaba com ele, ou ele acaba com você. É frase de Santo Tomás de Aquino, da Suma Teológica. O dinheiro sem Deus, ou você acaba com ele, ou ele acaba com você. Então dava para ver. Então Jesus observava os ricos colocando moeda, mas dava o que sobrava. E a palavra de Deus diz ainda, viu também, versículo 2, uma viúva pobrezinha, que deitara 2 pequeninas moedas, e disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobrara. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que restava para o seu sustento. Tudo! A palavra que Jesus usa é tudo o que restava do seu sustento. Tudo. Essa viúva me faz lembrar uma outra, lá do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, a viúva de Sarepta. Aquela viúva que Elias chega lá e diz para ela: me dá um copo d'água. Ela dá. Olha, me traz um pedaço de pão para comer. Eu falo: olha meu senhor, eu vou agora apanhar algumas lenhas para fazer o último pãozinho, última farinha. Só tem uma farinha e um pouquinho de óleo. Eu ia cozinhar isso, fazer uns pães para eu e meu filho, e depois morrermos. Aí o profeta lança uma promessa que aquela mulher tem que tomar posse pela fé. Olha, vai, faz o pão, mas primeiro você vai dar para mim, para Deus. Depois você vai comer. Eu te digo, a vasilha de farinha não esvaziará, e a ânfora de óleo não se acabará. E ela foi, e teve essa coragem de fazer e ofertar primeiro para Deus, para o servo de Deus. Aí depois ela comeu, e durante 3 anos e meio ela comeu o profeta e seu filho, e não faltou nada até que chovesse de novo sobre a terra. Ela deu. É a oração da oferta. Por que essa viúva, meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim, por que essa viúva teve coragem de dar tudo para Deus? Ela deu tudo que lhe restava para o seu sustento, porque ela tinha certeza que Deus é pai e não patrão. Ela tinha certeza que Deus daria de novo. É a oração de entrega, é a oração de abandono, é a oração que você deposita nos braços de Deus tudo o que você tem. Irmão e irmã, é a oração da cruz.
É a oração que Jesus, Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É a oração aqui que eu estou junto da cruz, para lhe dizer que aqui foi a principal oração, a mais perfeita, foi a oração da entrega completa. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso, quando você não compreender o sofrimento, abrace a cruz e diga: eu te entrego tudo. Quando tua oração parecer que não esteja sendo respondida, abraça a cruz e diga: Pai, em tua mão eu entrego esse problema, entrego essa doença. Quando você sentir que Deus não atendeu sua oração, não se revolte. Deus quer salvar você. Essa oração aqui da cruz é a oração do abandono. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, Pai, por que me abandonaste? É a oração do abandono. Muitas vezes vai ser preciso você abandonar-se nos braços do Pai, porque Ele sabe transformar morte em ressurreição. Ele pode transformar o que está perdido em vitória na sua vida. Não tenha medo de entregar na cruz a oração do abandono, que Deus muitas vezes vai permitir o meu sofrimento e minhas lágrimas, Deus vai permitir a minha indigência, Deus vai permitir, mas Ele vai transformar isso em vitória na sua vida. Abrace a cruz. Abraçar a cruz e dizer como essa viúva: eu te dou tudo que eu tenho, eu te dou o meu nada, eu te dou minhas lágrimas. Deus nos ouve pela oração das lágrimas, pela oração insistente, mas esta é a oração mais perfeita, a oração do abandono, em que eu confio que o Pai sabe tudo o que eu preciso. Coloca aqui a sua oração agora. Eu convido você, irmão e irmã, a estender uma mão em direção a essa Santa Cruz de Cristo. Vai ficando em pé, se você quiser e se você puder. Estenda a tua mão em direção à cruz. Deus vê suas lágrimas, Deus está vendo a sua oração insistente, mas Ele quer agora a sua oração de entrega. Entrega tudo que está fazendo você sofrer. Não espere respostas agora. A resposta de Jesus só veio depois da morte, quando o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. O Pai permitiu que o filho morresse. O Pai permitiu o maior sofrimento a um filho. Qual pai que quer permitir que o filho morra? Nenhum pai gostaria que o filho morresse. O Pai deu o filho para morrer no seu lugar. Essa cruz era para mim. Lá em Romanos 5, versículo 7, São Paulo diz assim: eis uma prova brilhante do amor de Deus por nós, sendo cada um de nós pecadores, Cristo morreu no meu lugar. Entrega a sua vida aqui. Não tenha medo de morrer com Jesus.
de eu morrer para as suas vontades. Não tenha medo de colocar aqui nos pés dele. Eu estou abraçando aqui no seu lugar também. Se todos pudessem vir aqui e abraçar essa cruz. Eu sei que não é possível, mas abrace essa cruz aí, abrace você mesmo, como se você estivesse abraçando a cruz de Cristo. Entregue tudo que você está sofrendo, aquilo que você não compreende. Entregue as lágrimas, entregue a ingratidão, entregue agora o sofrimento que você passa silenciosamente, entrega a dor da decepção, entrega tudo neste abraço da cruz. Abrace mesmo. Deus está ouvindo você aqui agora. Você é alguém que Ele ama. Ele está vendo aquela pequenina moeda não passou despercebida aos olhos daquele que ama sem limites. Deus está vendo. Repita comigo: Jesus, eu quero te entregar essas 2 moedas que representam a minha vida e o meu tempo. A vida não é mais minha e o tempo não é meu, mas eu posso fazer da minha vida o que tu queres, e eu posso fazer do teu tempo o que tu desejas, Jesus. Agora estende a mão para a cruz, entrega as 2 moedas, entrega seu tempo, entrega a sua vida agora a Ele. Coloca nas mãos de Jesus, deixa Ele fazer o que Ele quer. Muitos milagres Ele vai fazer com essa oração de entrega. Entrega até a dor, entrega a raiva. Eu sinto que neste momento Jesus está curando pessoas que estavam revoltadas contra Deus, por Deus não ter atendido a sua oração. Eu faço um desafio a você que está revoltado com Deus. Deus está sempre certo, dele não vem a morte. Mas quanto de nós culpamos a Deus? Deus, por que você levou esse alguém que eu amava? Senhor, por que o Senhor não atendeu minha oração? Eu convido você a vir aqui perto dessa grade, aqui para frente. Você que precisa fazer as pazes com Deus, você que precisa entregar essa revolta. O inimigo queria que você ficasse com raiva de Deus. Você que nos acompanha pela rede de comunicação da Canção Nova, você que está aqui agora, e você que está acompanhando, venha também para frente da televisão, entregue agora, aí onde você está vendo no seu monitor de computador, entrega seu sentimento de revolta. Não tenha vergonha não, vem entregar suas lágrimas. Você que sente que Deus não te atendeu, você que se sente abandonado por Deus, Ele se sentiu tão abandonado que disse: Pai, por que me abandonaste? Venha para frente mesmo. Você que precisa dizer: meu Deus, me perdoa por ter ficado revoltado contra Ti. E nós vamos rezar por vocês que ficarão aqui na frente. Perca o medo, perca o respeito humano. Deus quer que você venha aqui para Ele, entregue tudo. Você que tem sentido que sua vida não tem dado certo, você que tem sentido que as coisas da sua vida estão travadas, e você está revoltado com a situação financeira que não muda, com o desemprego que não passa, e você ora, e parece que Deus não está ouvindo. Ele está vendo suas lágrimas, e Ele está trabalhando algo melhor em sua vida. Mas vem aqui para frente e vai estendendo a mão, e vai entregando a dor do seu coração. Como Jesus disse: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Deixa Deus consumar em você uma obra de salvação e de cura agora. Deixa Ele fazer em você uma obra nova. Eu sinto que você está vindo para frente e vai voltar para o seu lugar uma pessoa nova, uma pessoa renovada, uma pessoa diferente. Entrega essa dor agora. Sinta um amor novo. Aqui Jesus está expulsando de vocês a presença de Satanás, que queria que você blasfemasse contra Deus,
que queria que você perdesse a fé, que queria que você esquecesse Deus da sua vida. Você não esqueceu. Você está com o coração ferido, com lágrimas nos olhos. Você tem rezado insistentemente, mas você está aqui como alguém que ama a Deus. Você não perdeu a sua fé. Deixa Deus reconciliar você. O Pai mandou Jesus para nos reconciliar com Ele. Deixa Jesus te reconciliar com o Pai agora. O Pai te ama. Coloca nas mãos de Jesus toda a revolta. Senhor Jesus, eu te peço agora, interpela o teu poder, Senhor Jesus. Venha libertar cada pessoa aqui que ficou revoltada por não ter sido atendida, pelas mortes que aconteceram, pela situação difícil que se viu na vida dessas pessoas. Oh Jesus querido, o Senhor também entregou tudo ao Pai. Recebe e liberta. E eu peço às pessoas que estão mais atrás, vai estendendo as mãos à pessoa que está na frente aí. Nós somos uma comunidade de fé. Jesus, eu te peço um milagre para essas pessoas, que a vida delas agora engrene, dê certo. O Senhor é poderoso para fazer uma vida nova. Jesus está tirando do coração de um homem aqui um sentimento de morte. Você estava rezando errado, você estava rezando pedindo a morte, desistindo de tudo. Não, Deus não quer que você desista. Entregue agora o sofrimento que você está passando, o vazio existencial que está dentro de você. Entregue, meu irmão, entregue, minha irmã. Coloca agora, coloca na mão de Jesus aquilo que você não entende. E o mais difícil, olhando aqui para a cruz, entrega as demoras de Deus. Coloque nas mãos dele as demoras. Ai, como é difícil esperar. Como é difícil ver um sofrimento que não passa. Como é difícil, passam os dias, a situação não muda. Entrega essas demoras. Coloca nas mãos de Jesus o que está demorando a acontecer na sua vida. Deus está olhando para você agora. Deus me ouve, Deus me acolhe, Deus me ama. E você vai ter essa certeza agora. E muita gente está sendo curada em casa. Deus está arrancando do seu coração aquela revolta. Você fez tudo o que é certo, e de repente você entrou em dificuldades. Pessoas começaram a fazer algo que não devia, foram desonestos com você. Você não perdeu Deus. E você vai agora proclamar essa certeza, que Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me ouve, Deus recebe a minha oração. Diga isso mesmo. Eu tenho um Deus que me ouve, eu tenho um Deus que ouve os necessitados, e Ele está ouvindo você agora. Ele está colocando em você um amor novo, em nome de Jesus. Receba uma paz nova, receba um novo amor agora. Receba, suas lágrimas estão chegando ao coração dele. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados que oram, que serão escutados. Bem-aventurados que se entregam, que serão recebidos. Porque Deus me ouve, Deus me acolhe, Deus me ama. Onde posso apresentar minhas feridas? Onde posso? Onde, Senhor? A quem posso entregar a minha vida? A quem? Diga isso. Onde posso Eu apresentar? tenho alguém que recebe. Minhas feridas. Eu tenho alguém que me ouve, que me recebe. A quem posso entregar a minha Levante vida. suas mãos para a cruz e diga: só em Deus, só em Deus, só em Deus. Eu encontro refúgio. Encontro refúgio. Só em Deus. Só em Deus encontro a paz. Só em Deus Ele me ouve, Senhor. Só em Deus encontro tudo o que eu preciso. Encontro refúgio. Só em Deus. Só em Deus. Força. Deus me acolhe,
Deus me abraça, Deus me ama. Demonstração de fé, solta a voz. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Força, Deus me Deus me acolhe. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Força! Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. De novo, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me abraça, Deus me ama de verdade, Deus me ama. Deus me acolhe, diga pra Ele, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me ama. A quem posso agora refugiar, a quem posso Apresentar minhas feridas, minhas feridas, a quem posso entregar a minha vida. de novo, a quem posso entregar, Onde posso apresentar minhas feridas. onde eu vou encontrar refúgio, meu A Deus, só quem em Ti. posso entregar a minha vida. Levante os braços e fala só em Deus, com Só toda a força do em coração. Deus. Encontro refúgio, Encontro refúgio. só em Deus. Só em Encontro Deus. a paz que eu preciso, Encontro a paz. só em Deus. Só em Eu Deus. sei que posso me refugiar, Ele me ouve. Encontro Eu sei que Deus me escuta. Só em Deus. Levante a mão, Deus me acolhe, Deus me acolhe. Deus me abraça, Deus me abraça. Deus me ama. Deus me ama. Força, com essa certeza. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Acolhe o irmão do lado, Emmanuel, com todo respeito e amor do coração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos falou, apesar de nossa pobreza. Eu sinto que essa palavra é para você, para nós. Deus ouve os necessitados, pela oração das lágrimas, pela oração insistente e pela oração de entrega. Todo mundo junto. Oração das Lágrimas, oração insistente e oração de entrega. entrega. Aplaudamos o Senhor. Tudo para a glória dele. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.